Devocionais de fé, esperança e amor. Olá, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor estejam com todos nós. Amém? Estava meditando no texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e lá Paulo já está terminando essa primeira carta e dando algumas recomendações àquele povo, falando e alertando sobre o dia do Senhor. E eles não precisavam saber sobre os sinais do dia do Senhor, não é? Bastavam eles aguardar. Eles sabem que o dia do Senhor está próximo, mas vocês devem aguardar. E aí ele dá uma série de recomendações concernentes a como nós devemos viver, ou como eles deviam viver, aguardando o dia do Senhor. Isso chegou até nós. Eu queria tirar desse capítulo 5 um versículo só, que fala de um proceder que a gente deve ter para nós que estamos aguardando. Nós aguardamos sim, nós aguardamos a volta de Cristo, nós aguardamos o dia em que tudo isso vai acabar, todo sofrimento, e nós estaremos com Cristo nos céus. Não é? E o texto é de 1 Tessalonicenses capítulo 5, a partir do versículo 18, é um versículo só. Mas um versículo que é muito interessante, fala muito ao meu coração, e eu queria deixar esse versículo com os irmãos no dia de hoje. Né? O texto, bastante conhecido, diz assim: em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Olha que texto maravilhoso, um texto que é cheio de recomendações e de sabedoria para nós. E o que a gente pode aprender com esse texto? Nós que estamos aguardando a volta de Cristo, nós que somos aquele povo que está aqui de passagem, que anseia pela volta de Cristo. Né? O que nós podemos aprender com este pequeno versículo da palavra do Senhor, mas muito rico e que tem muito a nos ensinar? Primeira coisa que a gente pode aprender com esse texto, que eu preciso ressaltar, que esse texto faz parte de um mandamento, ele está no imperativo. Então é uma ordem do Senhor para aqueles que estão passando por esta terra, que estão no aguardo, na espera da volta de Cristo. Como que deve ser o nosso proceder? O que o mandamento fala sobre esse proceder? Primeira coisa que ele diz é que nós precisamos ser gratos em tudo. Amados, a palavra do Senhor, ela fala muito sobre o salvo, o crente ser grato. 1 Crônicas 16:34 dizia assim, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Primeira coisa que o autor, o escritor de 1 Crônicas está dizendo aqui, que ele agradece ao Senhor, porque Deus é bom. E aí ele exalta, a continuação do texto lá de 1 Crônicas 16:34 vai dizer assim: porque a sua misericórdia dura para sempre. Olha só, amados, nós temos motivos para sermos gratos. E um dos motivos, a palavra do Senhor vai dizer que a gente é agradecido porque o Senhor é bom. E por o fato dele ser bom, a sua misericórdia dura para sempre. Sabe o que significa, meu irmão, minha irmã? Que nós estamos debaixo da sua misericórdia. E o Senhor, a palavra misericórdia diz que o Senhor, ele sente, ele tem o seu coração, sentimento pelo que nós estamos passando. Ele sente aquilo que nós sentimos, ele se compadece de nós. Sabe que nós podemos ser gratos, amados, porque isso nos dá a certeza de um Deus que ouve os nossos clamores e os nossos anseios. Qual a dificuldade que você está passando hoje? Você está passando dificuldade hoje, você está aflito, você está aflita, você está com medo do futuro, você está incerta, você está incerto. Você está com um ente querido que está doente, você está passando por uma dificuldade financeira. Sabe, esse texto diz que nós temos que ser gratos. E eu não quero ser frio, eu não quero que você
seja aquele que tenha risos frouxos, apesar das consequências tão desfavoráveis, da situação tão desfavorável. Eu não quero isso. Mas eu quero que você comece a olhar para a sua situação, para as situações desfavoráveis da sua vida, entender que tem um Deus soberano que é bom e misericordioso e que está cuidando de você. Mas ele diz ainda, no Salmo 7,17, ele diz assim: eu, porém, renderei graças ao Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Salmo 7,17. Ele rende graças ao Senhor porque Deus é um Deus justo. Olha quantos motivos nós temos para sermos gratos ao Senhor. Porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso, a sua misericórdia dura para sempre, e porque Ele é justo. E nada do que acontece na nossa vida foge desse âmbito da justiça de Deus. E a justiça de Deus veio para ajustar, adequar o homem ao padrão de Deus. Nada do que está acontecendo neste momento, nesses momentos tão desfavoráveis que nós estamos vivendo, nada está acontecendo que foge ou escapa da justiça de Deus. Deus é justo. E é por isso que nós devemos ser gratos. Colossenses 1,12 vai dizer assim: dando graças ao Pai que vos fez idôneo a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. O fato dele ser justo, ele também exerceu sua justiça sobre nós, e nós temos que ser agradecidos porque ele nos fez idôneos. Idôneos a quê? A termos uma esperança que está descrita no texto de Colossenses 1,12, que nos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos. Sabe o que é isso? Aquela pessoa que não tinha condição nenhuma de ter esperança, pelo contrário, ela estava fadada à escuridão eterna, ao inferno eterno, ao sofrimento eterno. Por causa do Senhor, hoje ela tem esperança. Olha, então nós temos muitos motivos para sermos gratos em tudo. Não é? Eu sou grato ao Senhor porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso, porque Ele é justo e porque Ele me fez idôneo a uma herança. Isso me aponta a esperança. Eu sou uma pessoa que tem esperança. Você é uma pessoa que tem esperança, meu irmão, minha irmã. Nós não podemos encarar esse mundo com murmurações e lamentações. Não, nós temos que olhar e dizer: nós somos gratos. Ah, mas a gente não está se encontrando. Ah, mas a gente está recluso dentro de casa. Ah, mas a gente não tem certeza do futuro. Temos sim. E nós temos que ser gratos, porque nada fugiu do controle de um Deus que é bom, misericordioso, justo e que nos traz esperança. Então, o que nós aprendemos? Aprendemos que devemos ser gratos em tudo. Por quê? Outra coisa que a gente aprende, amados, com esse texto santo maravilhoso, é que a gente aprende que ser grato é vontade de Deus. O texto, eu gosto de um texto muito conhecido da gente. Eu já falei, tem alguns até que brincam comigo por causa desse texto. É Romanos 12, capítulo 2. Mas ele fala, é muito importante esse texto, principalmente para a minha vida. Porque ele diz que para que eu experimente a vontade de Deus, eu tenho que ser diferente do mundo. Ele está dizendo assim, não, Romanos 12, 2 diz assim: e não vos conformeis, ou não tomem a forma, não tenha a forma deste século. O que é século? Em outras versões, não tome a forma deste mundo. O que é mundo? Mundo é um sistema de pensamento que está fora do pensamento de Deus, da vontade de Deus, da condução de Deus.
Efésios capítulo 2, versículo 1, que o pastor falou alguns dias atrás, diz que ele nos deu vida estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, porque nós andávamos segundo o curso deste mundo, desse sistema falido, que hoje está desesperado, que hoje está tentando várias formas de se sair dessa situação desfavorável, que hoje está confiando em homens, hoje está confiando em produtos químicos, hoje está confiando em tantas outras coisas que não em Deus. Aí o Senhor me traz esse texto, nos traz esse texto que diz que eu tenho que ser grato em tudo, porque eu não sou como o mundo é. O mundo, ele não faz a vontade de Deus, ele está seguindo a vontade da sua própria cabeça, a vontade do seu coração, a vontade do seu coração desenfreado. Eu não, eu sou grato por tudo porque eu tenho um entendimento de uma mente transformada. O texto no versículo 2 do capítulo 12 de Romanos vai dizer: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aqui, ó, transformação da mente. Sabe, porque nós não somos bobos alegres, que estamos rindo de todas as coisas. Nós temos uma alegria e uma gratidão embasada em coisas profundas, muito mais profundas do que esse mundo pode oferecer. E isso é oriundo de uma mente que foi transformada e que entende o que está acontecendo, e entende que o Deus que é bom, misericordioso, justo e que me deu uma esperança, ele não perdeu o seu controle. Então a vontade de Deus para a nossa vida é que nós sejamos gratos em tudo. Entenda isso, pratique isso. Esteja, quando você chegar nos momentos da sua devocional ou nos momentos em que você for orar, silente na sua casa, no seu quarto, como fomos ensinados pelo pastor Rubens. Quando você for nos seus momentos de oração, entre nos seus momentos de oração, meus amados, com esse coração grato. Não use do tempo de estar com Deus, orando a Deus, para lamentar, apesar dele nos dar essa possibilidade. Ele diz que nós temos que lançar sobre ele todas as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós. Mas doutrine, policie o seu coração, ajuste o seu coração, ensine o seu coração a ser grato em tudo, porque essa é a vontade de Deus. E por último, o texto maravilhoso, ele termina dando a razão da nossa gratidão. A gente precisa entender isso. Ele termina dizendo: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Tudo que está acontecendo, tudo que acontece na nossa vida, tudo, as coisas boas, as coisas ruins, o cuidado do Senhor sobre as nossas vidas, a razão de tudo isso e de estarmos debaixo da vontade de Deus, ela vem através de Jesus Cristo. Em Efésios capítulo 1, versículo 3, ele diz assim, e ele está agradecendo, Paulo está agradecendo, ele inicia a carta aos Efésios agradecendo. Ele diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz assim, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Daí ele termina esse pequeno trecho da palavra do Senhor maravilhoso, dizendo: em Cristo. Cristo é a razão. Amados, você está sendo abençoado por Deus por causa de Cristo. Você tem razões para adorar e para engrandecer o nome do Senhor e para glorificar o nome do Senhor. Se você for um pouquinho para cima da sua Bíblia, o versículo 16, o texto está dizendo: regozijai-vos sempre. Você tem motivo de ser alegre sempre, de viver uma vida de regozijo sempre. Por quê? Porque a razão da nossa gratidão é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a razão.
Sabe por quê, meus amados? Porque aquele homem que estava irremediavelmente perdido, que estava indo para o inferno incondicionalmente, aquele que não tinha outra sina, Deus aprove ao Senhor mandar o seu filho para morrer naquela cruz, para derramar sangue precioso, que lavou os pecados e que mudou a nossa sina. Entende, amados? Então, olha, a cabeça tem permeado na nossa cabeça pandemia, crise financeira, futuro do país, governo, o que será que acontece, se a igreja volta, e o que vai acontecer com a escola? Amados, tudo isso é importante, mas ele é secundário quando nós paramos e entendemos o que Cristo fez por nós. Tudo nós já ganhamos. Efésios, eu quero repetir o verso de Efésios, versículo 3 do capítulo 1. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. É através de Cristo. Amados, se tudo explodisse agora, se acabássemos de uma maneira terrível, se uma desgraça terrível assolasse a nossa terra e todos nós fôssemos destroçados e mortos violentamente, qual seria o nosso final? Nós estaríamos com Cristo imediatamente. Então, o que de mais terrível o nosso quadro pode ser pintado? Porque Cristo fez tudo por nós. Cristo fez tudo por nós. Então, seja grato em tudo, dai graças. Você tem motivo, porque Deus é bom, misericordioso, porque Ele é justo, porque Ele nos deu esperança. Seja grato, porque é a vontade de Deus, porque você tem uma mente transformada. Você foi transformado, sua mente foi transformada, você consegue enxergar qual é a vontade de Deus. E você entende que a razão da nossa gratidão é Cristo Jesus. Porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. As pessoas que não estão em Cristo hoje estão desesperadas. Mas nós não. Nós temos motivos e motivos para sermos gratos a Deus. Então não perca tempo. Meu amado e minha querida, nos seus momentos, no seu dia, na sua reclusão, no seu isolamento social, nos seus momentos de solidão, nos seus momentos que você não está podendo estar na igreja, seja grato, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Amém. A Palavra de Deus, pelo Presbitério da Igreja Batista Parque Industrial, São José dos Campos.